sim, essa é uma carta que acrescentei nessa nova edição. Importância da sexualidade para a psicanálise. Geralmente o livro não é só sobre psicanálise, é sobre psicoterapia em geral. Eu faço menção de uma série de outras orientações possíveis e eu tenho interesse pela variedade, aliás, das orientações psicoterápicas. Então me importa respeitá-las e não falar como se a psicanálise pudesse sozinha cobrir o campo das psicoterapias. Então, a psicanálise é a única carta que realmente é sobre a psicanálise, porque a psicanálise tem essa reputação merecida digo porque de fato ela é assim, a psicanálise pelo menos freudiana, de atribuir uma extrema importância ao sexual e à sexualidade na tentativa de entender o que é a dinâmica consciente e inconsciente dos humanos. Aliás, isso foi, como você sabe, um tema polêmico muito grande. No fundo, foi a grande razão pela qual Freud se separou de Jung, o Jung se separou de Freud, como quiser, mas certamente era uma separação que Freud nunca realmente desejou, porque Jung para ele era um jovem colega, mais jovem do que ele, mas precioso do ponto de vista da expansão da psicanálise na Europa, e Freud tinha muito essa visão estratégica sobre a psicanálise na Europa, então lhe importava especialmente, mas Jung discordou dessa posição freudiana, entre outras coisas. Não me interessa saber se Jung tinha razão ou Freud não, o que me interessa é simplesmente lançar pelo menos uma ideia, que é a seguinte: dizer que a sexualidade é crucial na interpretação dos fenômenos humanos todos, não significa que toda a complexidade e diversidade da vida tenha que ser reduzida ao sexual. Certamente, como a piada diz frequentemente, às vezes um charuto é apenas um charuto, são raras as vezes em que é apenas um charuto, mas existem. Estou brincando, claro. Mas o que me interessa é entender, ou tentar, pelo menos propor um entendimento da razão pela qual, para Freud, a sexualidade se tornou tão obviamente presente. Ela se tornou presente, não foi uma invenção a partir do nada, foi uma invenção a partir das primeiras pacientes que ele escutou, que eram as histéricas, como eram definidas na época, né? Os sintomas que elas traziam eram interpretáveis sempre numa ótica de uma lembrança sexual, ou, como ele diria depois, de uma fantasia sexual e companhia. Bom, a psicanálise chega no campo da cultura ocidental, tem uma data bem específica, em 1900, né? É difícil esquecer que a publicação da Interpretação dos Sonhos de Freud, ou seja, chega na cultura ocidental como algo completamente novo, de fato, depois de quase 2000 anos, sobretudo o desenvolvimento e a afirmação do cristianismo, fizeram do sexo a coisa reprimida por definição. Nos 2 primeiros séculos depois de Cristo, a partir de imediatamente depois da morte dele, ou pouco tempo depois, né, durante mais ou menos 3 séculos, reorganizaram uma cultura alexandrina e pagã, de tal forma que ao centro da repressão sempre fosse o desejo sexual e, sobretudo, o desejo sexual feminino. Essa foi uma revolução e não mudou até hoje. Eu acho que quando Freud escuta as suas pacientes histéricas no fim do século XIX e no começo do século XX, e de repente se dá conta de que tem alguma coisa lá atrás dos sintomas que elas apresentam e que é sempre da ordem do sexual, é porque, na verdade, o sexual é o que está reprimido no âmago
da nossa cultura desde sempre, quero dizer, desde que ela se constituiu como cultura ocidental judeo-cristã no fim do paganismo. Não é uma motivação ou uma razão biológica que faz que a psicanálise reconheça no sexo a força central da interpretação de qualquer dinâmica subjetiva. Não, é o próprio fato de que a nossa cultura reprimiu o sexo de tal forma que ele, de alguma forma, brota inevitavelmente na nossa vida sem que a gente sequer se dê conta disso.